O tema da nossa mensagem hoje é: Viva leve, longe da ansiedade. Você pode repetir isso comigo? Viva leve, longe da ansiedade. Nosso texto base, alguns textos, nós vamos passear um pouquinho pela palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Também vamos ler Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: vinde a mim, deixa isso penetrar no seu coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na minha Bíblia está em vermelho essa passagem, sabe por quê? Que na minha Bíblia, quando está em vermelho, é Jesus que está falando. É Ele falando para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa gloriosa! Vamos falar um pouquinho sobre viver leve. Jesus nunca nos prometeu uma vida mansa. Pelo contrário, Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não nos prometeu vida fácil, mas nos prometeu vida leve. Nós acabamos de ler. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Para mim, essa maior promessa é aquela que você precisa guardar no seu coração. Não importa o que você passe, Ele está contigo. E a vida abundante parte desse princípio, de para nós vivermos leve, nós precisamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Ansiedade é considerado hoje o mal do século. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de ansiedade, com mais de 18 milhões de pessoas sofrendo de algum tipo de ansiedade. Forte isso, né? A América não fica atrás. A América tem quase 30 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. Mais pessoas que o Brasil, mas está abaixo do ranking porque tem mais gente aqui, a população é maior. Mas o que nós entendemos aqui, que a ansiedade é o mal do século. Mas o que é ansiedade? Ansiedade pode ser definido como preocupação excessiva com o futuro. Preocupação excessiva com aquilo que você não tem controle. Interessante é, se você não tem controle, se nós não temos controle, por que é que nós nos preocupamos então? E aí a Bíblia aqui vai nos dar um antídoto para vivermos leves, para vivermos longe da ansiedade. A palavra do Senhor diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Interessante que lançar não é entregar assim. Lançar é isso, bem longe. Lança de volta meu pano ungido aqui, varão. Oh, glória, esse é o pano da unção. Lança a sua ansiedade, não fica com ela. Jesus está falando para você: você quer viver leve? Entrega a mim o teu fardo. Eu quero carregar as suas preocupações. Você não precisa se preocupar com o amanhã. Ele está dizendo para você: lança sobre Ele a sua ansiedade, para bem longe de você. Interessante que a Bíblia diz: lança sobre quem? Ele. Quem é Ele? Jesus, Deus, Espírito Santo. Deus. Mas muitas das vezes nós lançamos as nossas ansiedades, ou a nossa expectativa, ou a nossa esperança, não em Jesus, mas no homem. E toda vez que nós focarmos no homem, nós iremos nos frustrar, causará mais ansiedade, mais frustração na gente. Porque nós não somos chamados para olhar para o homem, nós somos chamados para olhar para Jesus. Os nossos olhos precisam estar fixados nele.
Você precisa entender que o evangelho é perfeito, mas é feito de pessoas imperfeitas. Você está olhando para um homem, é o pastor, eu sou imperfeito. Só existe um perfeito, e o nome dele é Jesus. Somente um homem perfeito existiu nessa face da terra, e o nome dele é Jesus. Não olhe para o seu pastor, não coloque a tua expectativa em mim, não coloque a tua expectativa no teu médico, não coloque a tua expectativa no teu advogado, coloque a tua expectativa naquele que pode mudar o seu futuro. Só Ele pode mudar o seu futuro, só Ele pode te dar uma vida leve. O nome dele é Jesus. Sabe, pastor Diego estava aqui, ele não está, mas eu amo o pastor Diego. Um jovem cheio da presença de Deus. Eu já falei para várias pessoas e quero falar aqui, ao vivo. Nunca, já tenho mais tempo de caminhada no Senhor do que a idade do próprio pastor. Mas nunca, ninguém, nenhum outro pastor me deu tanta voz, acreditou tanto no meu ministério, acreditou mais do que eu mesmo, do que o nosso pastor Diego. Sabe? Mas eu não estou nessa igreja por causa do pastor Diego. Eu não estou nessa igreja por causa do Paizão, que é meu amigo. Eu não estou na igreja por causa do Mateus, que é meu amigo, do Ronald, do Cadu, ou de todos vocês que eu amo. Eu estou na igreja por causa daquele que morreu e ressuscitou por mim ao terceiro dia. O nome dele é Jesus. Eu não posso colocar as minhas expectativas no homem. As minhas expectativas precisam estar no lugar certo. E a Bíblia diz: vinde a mim, lançai sobre mim. É sobre ele. Sabe, Jesus nos ensinou como nós podemos viver longe de expectativa, longe da ansiedade. Sabe o que Jesus fez? Sabe como ele venceu a ansiedade? Jesus nunca fez a sua própria vontade. Não existe nenhum relato bíblico que Jesus tenha feito a sua própria vontade. Se você quer se viver livre da ansiedade, da preocupação com o amanhã, você precisa entender que você não pode viver pelaquilo que você gosta, por seu eu. Foi exatamente o oposto que Jesus nos ensinou. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, o que ele falou? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho não é eu querer ser maior do que alguém, é eu morrer para mim mesmo, para que a vida de Cristo me transforme dia a dia. O cristão não é aquele que vem na igreja quarta e domingo tão somente. O verdadeiro cristão é aquele em que Cristo está acontecendo todos os dias da minha vida. Eu não sou melhor do que você, mas eu preciso ser melhor do que eu. Por quê? O melhor do que eu tem que ser Jesus em mim. Por isso que a palavra do Senhor diz: se você quiser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa transformar a sua mente pela renovação da palavra de Deus. Por quê? Porque a sua vontade não é boa, não é agradável e não é perfeita. Pode até parecer agradável, pode até parecer, mas nunca ela vai ser perfeita, porque só existe um perfeito. Então é sobre ele que eu tenho, é para ele que eu tenho que olhar e morrer para o meu eu, para a minha própria vontade. E quando Romanos diz isso, ele quer dizer o seguinte, eu vou traduzir para você, na minha tradução, João Márcio Castelo Branco, é o meu nome, gente. Agora vocês não podem rir, tá? Não podem rir do meu nome. Não podem rir do meu nome. João Márcio Castelo Branco Menescal Conde Ferreira. Condiz com o meu tamanho, não condiz? Aleluia. A tradução segundo esse nome grande aí que eu falei diz o seguinte, Romanos 8: para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa colocar tudo que a Bíblia diz, os pensamentos de Deus, como Deus fala, como Deus age, na sua mente. Você tem que deixar as coisas do mundo e se transformar então com os pensamentos de Deus, com as vontades de Deus. E quando isso acontece, aí sim, você pode viver a sua vontade, desde que ela esteja em linha com a vontade de Deus. Sabe, não existe nenhum lugar na Bíblia que te mande gostar de mim. Sabia disso? Nem gostar de ninguém. Não existe. Não existe um mandamento para você gostar de mim, porque o gostar é da carne.
Mas a Bíblia, existe um mandamento na Bíblia. Jesus disse que é o primeiro e mais importante: amar o seu próximo como a si mesmo. E quando eu estou amando o meu próximo, eu não estou amando a mim mesmo. E quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu foco no meu ego, menos eu amo ao meu próximo. Quanto mais eu foco em mim, menos eu vivo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que Jesus falou que você e eu precisamos morrer. Evangelho é morte. Evangelho é morte para viver a vida de Cristo em nós. É para vivermos a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Ele quer essa noite fazer uma transferência de mentalidade em você. Ele quer colocar os pensamentos dEle dentro do seu coração. Mas para isso você precisa negar a você mesmo. O maior mandamento é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Interessante que a gente vê isso e fala assim: amar ao meu próximo. Bom, esse amor que a Bíblia diz aí não é um amor comum. Não é esse amor que a gente está acostumado de coraçãozinho. Não é esse amor que eu falo assim: eu amo o paizão, quando o paizão sobe aqui e fala, né? É gostoso ouvir a voz dele, da Laís, falando sobre os anúncios. Isso não é um amor ágape que Deus está falando. Isso é gostar, isso é preferência. Eu posso gostar do jeito que a banda toca, essa banda maravilhosa, mas isso não é amar, isso é gostar. Eu posso gostar, eu posso dizer assim: eu amo Coca-Cola, mas não é o amor ágape. Amar Coca-Cola é gostar, é preferência. Não existe lugar nenhum que diz para você gostar de mim, mas a Bíblia diz que você tem que me amar. Isso é uma escolha. Você me ama porque você quer viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E para isso você precisa abrir mão das suas preferências, dos seus gostos. É isso que Jesus falou. Sabe, Jesus disse uma palavra muito forte. Ele disse assim: olha, nisso, escuta bem isso. Nisso o mundo conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês os amarem uns aos outros. Está em João 13:35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amareis uns aos outros. A Bíblia não fala que nós, cristãos, e como nós nos amamos. É o amor ágape de Deus. É o amor que não busca o meu próprio interesse. É o amor que não se ensoberbece. É o amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo pode. É o amor incondicional de Deus. Esse é o tipo de amor que a Bíblia manda você ter em relação a mim. Você pode não gostar de mim porque eu sou moreno, porque eu vim do Rio de Janeiro, porque eu sei um sotaque de carioca, ou qualquer outra coisa, ou porque eu grito muito, ou porque eu sou calmo. Mas a Bíblia manda você me amar. Porque se você me ama, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim, quando nós deixamos o nosso eu de lado, quando nós deixamos de ser egocêntricos e nos transformamos em cristocêntricos. Você pode dizer isso? Eu sou cristocêntrico. Palavra bonita, não é verdade? Mas isso tem que ser vida em nós. Porque aí sim, o mundo, quando chegar na igreja, ele vai ver que existem pessoas que têm suas próprias preferências, têm os seus gostos. Talvez não goste do jeito que o pastor Márcio pregue, ou do jeito que o pastor Márcio ora, mas é um povo que decide amar, decide apoiar, decide não ter inveja. Isso é amor. Você pode estar falando assim: pastor, é muito alto isso para mim, eu não consigo ter esse tipo de amor. E é verdade, você não consegue mesmo, porque esse amor não é seu. Esse amor é o amor do tipo de Deus. E você só conseguirá amar ao teu próximo como a ti mesmo, esse amor incondicional, no dia que você entender que você não está nessa terra sozinho. Que quando você entrega o seu coração para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Ele então passa a ser o seu guia, o seu mestre, e é Ele que vai te guiar. É Ele que vai trazer em você o amor. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olhe para todo o fruto do Espírito e vê se existe algo de egoísmo nesse fruto. Não tem. Tudo relacionado e começa com o amor ágape de Deus, o amor incondicional. Então, para você viver livre, longe da ansiedade, ame mais, critique menos, tenha menos a sua vontade, negue-se a sua vontade, porque Jesus fez isso.
Jesus, nos seus piores momentos. Ah, pastor, Jesus teve ansiedade? Teve. A Bíblia fala que ele estava no jardim de Getsemane, e a Bíblia diz que tamanha era a ansiedade, a preocupação, o estresse que ele estava, que ele chegou a transpirar sangue. Existe aí, né? Tem gente que diz que ele não transpirou sangue, mas ele transpirou como sangue foi, né? De qualquer forma, sendo sangue ou não, ele estava em tamanho estresse, que ele estava suando sangue ou transpirando muito forte. E sabe o que ele fez? Ele disse para o Pai assim: se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo, cumpra em mim o teu querer. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Que essa noite você entenda isso, que para você viver livre da ansiedade, você precisa deixar que o Espírito Santo te guie a ser uma pessoa que ame mais e viver menos para o seu eu, seja menos egoísta. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Segundo passo que a gente pode dar para viver longe da ansiedade e leve, está no segundo versículo, diz: porque lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você quer se ver livre da ansiedade? Entenda que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra cuida de ti. Tenha isso vivo na sua memória. Ele cuida de você. O guarda de Israel não dorme e nem dormita. Ele não dorme, ele está batalhando em seu favor. Não importa as suas circunstâncias, não importa o que você esteja passando, ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Basta você lembrar disso todos os dias. Ele cuida de mim. Você pode dizer isso? Ele cuida de mim. Ele tem cuidado de nós. Sabe, ansiedade é preocupação, excesso de preocupação com o amanhã. Mas Jesus nos ensinou algo poderoso. Se você não pode controlar o seu futuro, por que você se preocupa? Se você não tem como se preocupar com o dia de amanhã, por que nós ficamos estressados com aquilo que a gente não tem controle? Uma pergunta, né? Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos, ensinando para eles. Ele disse o seguinte: olhem as aves dos céus, elas não trabalham, elas não plantam, elas não colhem, elas não armazenam, mas não lhes faltam nada. Você já viu alguma ave amanhecer morta por falta de fome, falta de alimento? Quem já viu aqui? O noticiário na Globo: morreu o pombo porque não tinha alimento para ele. Teve? Não teve, na verdade. Sabe por quê? Porque Deus cuida. E aí Jesus disse: se o vosso Pai cuida das aves, imagina de você. Vocês acham que vocês não são mais importantes do que as aves dos céus? Então por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você se preocupa com o seu documento que ainda não chegou? Por que você se preocupa com o dia de amanhã? Como você vai pagar uma conta? O seu Pai cuida de você. Ele tem cuidado de você. Jesus está falando: coloque a sua confiança nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A falta de confiança é o que causa ansiedade. A preocupação é o maior inimigo da fé. Quando a ansiedade cresce, a fé desaparece. Mas quando a fé aparece, não existe lugar para ansiedade. Não existe lugar para preocupação no seu lugar, no seu coração. Mas o que é fé, pastor? Fé é a certeza daquilo que eu espero. Agora, o que você tem esperado? Talvez você ouça o noticiário e diz: o ICE vai prender todo mundo. Aí você espera: eu vou ser preso. Não, meu irmão. Não existe nenhum lugar na Bíblia que pregue negatividade. A Bíblia é extremamente positiva. Ela diz: eu estou contigo todos os dias. Ela diz mais de 365 dias: não temas, não temas, não temas, não temas. A fé é isso. A fé é esperar, é ter a certeza daquilo que eu estou esperando. E quando você tem fé, a preocupação e a ansiedade desaparece. Milagre não visita
preocupados. Diz para o teu irmão aí, olha, milagre não visita o preocupado. Então por que você está se preocupando? Você quer viver milagre? Quantos aqui querem viver milagres? Eu também quero. Mas sabe que para você viver o milagre, uma impossibilidade chegará na sua vida. Poxa, pastor, e agora? Eu quero viver o milagre, mas eu não quero passar por situações difíceis, então não vai ter milagre. O milagre na realidade só chega quando existe uma impossibilidade. O impossível só acontece quando existe algo impossível. E Deus é o Deus das causas impossíveis. Mas muitas das vezes nós tratamos Ele como se Ele fosse um Deus das causas somente difíceis. A situação está ruim ao nosso lado e nós olhamos, mas como é que Deus vai fazer? Não existe uma lei para que eu possa me legalizar. A enfermidade que está no meu corpo, o médico diz que não tem cura. Os meus filhos não querem ir para a casa do Senhor. Eu estou aqui há 10 anos na América e até hoje não casei. E você começa a procurar, onde está? Como é que Deus vai fazer? Deus não precisa de nada para fazer, porque Ele é Criador. Ele tem todo o poder, Ele é ilimitado, Ele não é limitado. Não limite a Deus, porque Deus não limita a sua fé. Então se você tiver fé, o milagre chegará até você. Mas lembre-se que antes do milagre chegar, uma impossibilidade, um problema acontecerá na sua vida, que você dependerá dele. E aí você lembrará dessa palavra: Senhor, eu não vou me preocupar, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu vou andar leve, porque Jesus cuida de mim. A minha vida está nas mãos daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Quem está comigo? Diga amém. Sabe, eu tenho vivido momentos incríveis na presença do Senhor. Muitos de vocês têm visto aqui como Deus tem nos usado para orar por pessoas e pessoas serem curadas. E muitas pessoas me perguntam, como é que isso é feito? Eu digo, fé. Mas a minha fé não é uma fé cega. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero. Mas a minha fé não é uma fé cega. A minha fé, ela é baseada em alguém que é confiável, ou em alguém que é fiel. A Bíblia diz que Ele é fiel, que Ele é poderoso para fazer, olha só, infinitamente mais. Ele tem todo o poder. Então a minha fé não é uma fé cega, é uma fé que confia no Senhor. Por quê? Eu provei e vi que o Senhor é bom. Eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha fé não é uma fé cega. A minha fé é baseada nas experiências que eu tive. A minha fé é baseada naquilo que Deus já fez. E deixa eu te falar uma coisa: o currículo de Deus é perfeito. Ele nunca falhou em nenhum lugar na sua história. Ele falhou e Ele não vai falhar com você. O que você precisa ter é fé, certeza daquilo que você está esperando. Há 3 quarta-feiras atrás, nós estávamos aqui e o Senhor me deu uma palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é revelação. Deus fala de algo do futuro, que ninguém sabe, somente a pessoa que está ouvindo. O Senhor me deu uma palavra que o Senhor estaria com uma pessoa que estava com problema no joelho direito. Estava com dores no joelho direito. E depois do culto, um jovem veio aqui à frente. Ele está aqui, o Alexandre Grande, está ali ele. E ele falou, pastor, essa palavra é para mim. Era mais curta, 2 dedos mais curta uma que a outra. Nós oramos aqui, naquela cadeira. A perna dele cresceu instantaneamente. Ele começou a sentir o poder de Deus queimar na vida dele. O joelho dele foi instantaneamente. Duas semanas depois, Alexandre me procurou novamente e falou o seguinte, pastor, eu não te contei toda a história. Quando eu te falei aqui, eu falei que meu joelho estava doendo. Era só o que eu sabia. Ele não queria preocupar a esposa dele, porque na realidade ele tinha caído de moto. E o joelho dele estava inchado, inflamado e saindo pus. Ele falou, pastor, eu preciso te contar esse testemunho. Já fazem mais de 2 semanas. E quando eu cheguei em casa, o meu joelho não estava mais inchado. O pus havia secado. Eu fui completamente curado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí você me pergunta, como é que isso aconteceu? Fé.
confiança no único que tem o poder de ver o seu futuro, no único que tem poder para mudar o seu futuro. A sua ansiedade, a sua preocupação não conseguirá mudar nada na sua vida, mas a fé muda tudo. E aí, esse jovem virou para mim e falou assim: porque não é sobre a cura, meu irmão. Nunca foi sobre cura. Sempre foi sobre o amor de Deus alcançar o coração das pessoas. Ele disse: pastor, eu não ia me batizar agora, mas eu decidi, eu vou descer as águas. E domingo passado ele desceu as águas, se batizou, entregando a sua vida ao único que tem todo o poder nos céus e na terra, e ao único que tem poder de transformar o seu futuro. Quer viver longe da ansiedade? Tenha fé, confie no único que pode mudar o seu futuro. E o último passo, já estou terminando. Também amo vocês. Troque a ansiedade pela oração. Sabe, Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Poderoso. Está ansioso? Ore. Essa é a arma mais poderosa que o cristão tem, a oração. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para que o Espírito Santo habitasse dentro de você e que você tivesse um relacionamento com Ele. A arma mais poderosa que nós temos, muitas das vezes nós não usamos. Eu te pergunto, quantas horas você tem orado por dia? Quantos minutos você tem passado na presença do teu Pai? Deus, escute bem, é o único que já viu o seu futuro. Não existe ninguém. E sabe o que é oração? É consultar, se aconselhar, se relacionar com aquele, o único que já viu o seu futuro. O único que tem o poder de arrancar a ansiedade, de arrancar a depressão, de arrancar a enfermidade, de fazer você uma pessoa nova. Só existe um. E você tem a arma mais poderosa, que é conversar com Ele, e você não conversa. Eu aprendi uma chave. Vocês querem aprender essa chave? Quantos querem? Todas as vezes que eu me sinto ansioso ou preocupado. Ah, pastor, você também sente? Claro que eu sou ser humano. Eu entendo, a minha mente, eu fiz com que a minha mente entendesse isso. Toda vez que eu estou preocupado e ansioso, eu entendo, é hora de orar. Então, troque a sua ansiedade, a sua preocupação pela oração. Todas as vezes que você se sentir preocupado com o seu futuro, com o seu filho, com o seu documento, com a sua enfermidade, qualquer coisa que seja, ore. E depois me diga o que vai acontecer na sua vida. Tem sido transformador para a minha vida, e eu creio que será para a sua também. Tá ruim? Ore. Perguntaram para Billy Graham: qual o segredo do avivamento? Todo mundo gosta de segredo, né? Só que a Bíblia diz que Deus fala o seguinte para nós: você quer segredo? Clama a mim. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você quer o segredo dos céus? Ore. Os três. Billy Graham falou assim: existem 3 passos para você viver um avivamento. Você quer ouvir esses 3 passos? Billy Graham que falou isso. O primeiro, orar. O segundo, orar. O terceiro, orar. O quarto, orar. O quinto, orar. O sexto, orar. Ore, 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 porque quando você ora, o Deus que é todo poderoso entra a combate ao seu favor. Ele não dorme, Ele não mente, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Ele é confiável, Ele é fiel para cumprir. Pare de carregar sozinho o peso da ansiedade. Substitua a preocupação pela oração e experimente a paz de Deus. Aleluia. Pode ficar de pé no seu lugar.